desempenho. O que eu quero entender é, bom, o vídeo ainda está no seu canal, você não retirou, você não fez um vídeo de retratação, então é razoável o público supor que você mantém a mesma posição. A sua posição varia conforme o governo, varia conforme as circunstâncias? Por que motivo você não tirou esse vídeo do ar? Quais são as razões que explicam a sua mudança de posição? Eu sempre deixo, eu não tiro nenhum vídeo por ter mudado de posição, né? Eu deixo o histórico lá, né? Mas nem gravar outro sobre o assunto? Não, eu nem lembro todos os vídeos que eu gravava, assim, eu publico 3 vídeos por dia, assim, eu não vou lembrar, 2 anos atrás eu tinha uma posição, agora eu mudei e vou fazer um vídeo sobre. O meu posicionamento hoje, que é o que está em debate, eu defendo que haja estabilidade para funções de fiscalização e controle e para carreiras típicas de Estado. Tirando isso, não acho que necessite estabilidade. Esse é o meu posicionamento. Tá, mas aí a gente tem um problema concreto. Quando a gente fala... outra coisa, só para responder, desculpa que eu esqueci. Você falou, a sua opinião varia de acordo com o governo e tal. Não, passa o tempo, eu mudo de ideia. Mudar de ideia é prerrogativa de quem pensa. Sim, tudo bem. Então, só que aí tem um problema concreto, né? Você frequentemente fala que não consegue avançar determinadas ideias porque você não tem maioria no Congresso. O problema é o seguinte, hoje está tramitando no Congresso uma proposta que o Kim de 2020 defendia, que é não acabar com a estabilidade do servidor, mas sim estabelecer mecanismos de bonificação para bons servidores, penalização do Pedro Paulo, perfeitamente. E o Pedro Paulo está trabalhando nessa comissão e nesse projeto há vários anos. Tem uma pergunta bem concreta, né? O que você acha que é mais fácil passar e fazer maioria no Congresso? A sua proposta hiper radical de acabar com a estabilidade ou um projeto que está sendo construído no Congresso há anos? Não, calma, eu não defendo acabar com a estabilidade. Tudo bem, acabar com a estabilidade para boa parte dos serviços públicos. Perfeito. Você acha que é mais fácil passar isso ou é mais fácil passar um projeto que está sendo construído por um deputado com ampla rede de relações políticas? Não, eu acho que ambos os projetos não têm a menor chance de ser aprovado nesse momento. Sob o governo petista, nenhuma reforma administrativa vai ser aprovada. Nem se, por exemplo, se tiver um projeto de aumento de 100% do salário dos servidores públicos federais, mas tiver o nome de reforma administrativa, a gente não vai ter maioria, porque isso eu escuto dos próprios deputados petistas, né? Qualquer reforma administrativa vai ter uma reação muito grande dos sindicatos de servidores que apoiam a base do governo e, portanto, nenhuma tem chance de ser aprovada. E como é que a gente faz, Kim, a relação da estabilidade em relação ao interior e ao Brasil profundo? Porque, assim, é fácil, retoricamente, defender que nas funções de fiscalização, como Polícia Federal, mecanismos de controle, tem que ter. Só que, assim, eu venho de uma cidade do interior. A minha experiência, moro no Rio, mas minha criação é do interior. No interior, a coisa mais comum do mundo é você não ter concurso público, são funcionários contratados que, em época de eleição, são obrigados a fazer campanha para vereador e para o prefeito da situação. A única forma de impedir essa ingerência política é a estabilidade desse tipo de funcionário. Discordo. Eu acho que esse município não deveria sequer existir. Quantos habitantes tem o município que você foi criado? Então, mas aí o que é mais fácil? É mais fácil estabelecer a legislação de cláusula de desempenho do Pedro Paulo ou abolir o município? Quer dizer, o seu problema temos um problema no Brasil. E outro ponto. A solução é 5. Eu vou pedir 1 milhão que é impossível. Outro ponto é que hoje, com a estabilidade que você falou, já acontece. Não com um funcionário estável. Bom, deputado, vamos lá. Eu acho que a frase que você colocou, que é nem todo funcionário público deveria ter estabilidade, a frase... A maioria. A maioria, né? Pior ainda. Eu acho que a frase deveria ser todo funcionário, todo trabalhador deveria ter um mínimo de estabilidade. Até porque, se você olha a condição de trabalho no Brasil hoje, depois de algumas reformas trabalhistas que o senhor apoiou... Pergunta, o que é mínimo de estabilidade? Não, vamos pela sua própria frase. Nem todo... Qual a sua frase? Pode falar de novo. A maioria dos servidores públicos não deve ter estabilidade. Por estabilidade, só para deixar claro, por estabilidade eu estou falando dos moldes atuais que existem na Constituição. Aí eu quero entender o que é o mínimo de estabilidade que você está falando. Não, eu vou por outro lado. Eu vou por outro lado para você entender melhor, para ficar mais claro. Você falou que a maioria dos funcionários públicos não deve ter estabilidade. Eu acho que todo trabalhador deve ter estabilidade. Ainda mais num país como o Brasil, que nos últimos anos adotou algumas reformas trabalhistas que pioraram boa parte dos direitos, prometendo mais emprego, mais renda, mais salário, o que não aconteceu. Posso até te trazer um estudo aqui do IPEA, que mostrou que a previsão era de que, ao invés dos empregadores que iam deixar de ter custos trabalhistas, eles iam começar a gastar... O que se falava de narrativa na época era, olha, a gente vai ter menos custos trabalhistas para poder empregar mais, para poder pagar mais salário. O que aconteceu foi o contrário. Eles concentraram mais renda, aumentaram os seus próprios salários, aumentaram sua própria renda e aumentaram o valor das próprias ações das próprias empresas, sem empregar mais, ajudando ainda mais na informalidade do Brasil. Uma pergunta. Se um trabalhador da iniciativa privada tiver estabilidade nos moldes que a gente tem hoje, então, sei lá, o cara tem uma loja, ele tem 2 funcionários, a loja começa a dar prejuízo, ele não pode demitir? Não, ele pode. Demissão não tem nada a ver com isso. Estabilidade é uma outra coisa completamente diferente. Não, mas você que defendeu estabilidade para todo trabalhador. Todo, inclusive da iniciativa privada? Mas eu acho que isso é... Claro. Estabilidade é o mínimo que qualquer trabalhador tem que ter no Brasil. Então calma. No setor público ou no setor privado. Eu tenho uma loja, tenho uma mercearia.
Tá dando prejuízo. Eu não posso mandar a pessoa embora, eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar e sustentar o cara o resto da vida? Eu não tô proibindo demissões aqui não, amigo. Mas então, é o que eu tô falando. Eu tô falando de trazer estabilidade. Porque o que eu tô falando, o meu conceito de estabilidade é o conceito técnico-jurídico que hoje existe na Constituição. Qual é o seu? Meu conceito de estabilidade é dar o máximo de garantias possíveis para os trabalhadores, ao invés de destruir como fizeram no Brasil nos últimos anos e não resolveu nenhum dos problemas que vocês falaram que iria resolver. Me explica. Esse é o ponto. Se eu não sei o seu conceito de estabilidade, não tem debate, porque a gente não tem um campo comum. Todos os tipos de direito trabalhista são estabilidades que deveriam ser para o trabalhador. Não, mas aí não é estabilidade, é direito trabalhista. É outra coisa. Que vocês destruíram. Você está entrando em outro debate. E aí, mano, velho? Querido Kim, a gente tava até conversando ali no canto, irmão. É super interessante a gente pensar que, como o professor Fausto falou, os professores que são a garantia do serviço público, eles precisam estar olhados. A gente vê uma questão da proteção em questões sensíveis e imparciais. São algumas questões mais técnicas, você mesmo concordou que também tem que ter sustentabilidade. Estabilidade. Eu ainda acrescento mais um, que é uma questão da importância da gente ter uma lógica de política pública de Estado e não de governo. Então, estar fora daquele toma lá da cá também é importante. Então, tecnicidade, questões de carreira são fundamentais. E a gente conversando ali, depois de tirar um bolão de serviço público aqui, um bolão dali, a gente nem sabe se é de fato a maioria dos servidores públicos que estariam dentro dessa tua proposta. Se isso não seria, na verdade, uma lógica de uma minoria. Não. E uma coisa também não tem nada... Claro. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Desde o último tópico para o tópico de agora, não é uma questão da gente não querer entrar, mergulhar em rever as questões das condições ou rever a questão dos super salários ou dos privilégios. Todo mundo aqui vai estar junto contigo em rever essas questões. Agora, isso não vai fazer a gente entrar dentro de uma ponta dessa lógica liberal que, no fundo, aumenta a nossa informalidade. A gente tem um relatório do... Sim, informalidade. O que tem a ver estabilidade de servidor público com informalidade? A informalidade está concentrada em quem compete no mercado privado. Claro, perfeitamente. Mas essa fragilidade do serviço público junto com o enfraquecimento de questões trabalhistas, tem um relatório do CEPAL que é muito bom, inclusive usando dados do FMI, que correlacionam diretamente essas duas coisas. O aumento do enfraquecimento... O enfraquecimento do apoio de estabilidade do servidor e a questões trabalhistas. Esses dois correlacionados com uma redução da massa salarial, uma redução... até anotei aqui. Certo, mas ele fez esse estudo sobre diminuição de estabilidade em que país? Eu não vou lembrar para você especificamente o que é isso do relatório, mas se tu me permite só ao invés de chegar nos pontos miúdos técnicos, só fechar a ideia de uma linha narrativa... Deixa eu fechar, só porque eu quero entender. Porque se você está falando que teve um resultado econômico com base numa mitigação da estabilidade, eu preciso saber que mitigação foi essa para eu poder contra-argumentar. Redução, de fato, né? A gente tem, vamos fazer uma análise para o Brasil. No Brasil, a gente tem hoje, segundo o IPEA, 65% ali dessa estabilidade, já envolvendo saúde, educação e tal. Se a gente entra num processo de cada vez mais a gente enfraquece o serviço público, cada vez mais a gente bota em questão os direitos do trabalhador. Não, mas cada vez mais que exigir qualidade do servidor de novo, enfraquece o serviço público. Não, você falou bem mais do que eu. Não, eu acabei de pedir um minuto atrás para terminar essa ideia. Mas enfim, o que eu acho que é o principal, Kim Kataguiri, é a gente não entrar numa lógica dessa. Aí, ó, seus coleguinhas. Segunda de novo já. Eu não termino. Obrigado. Valeu. E aí? Tudo bom? Firme? Vamos lá. Então, Kim, você está usando um argumento de melhoria da qualidade do serviço público, atrelando isso ao problema da estabilidade, como se a estabilidade fosse um problema. Isso. Né? Entretanto, você também usou agora há pouco um argumento sobre a iniciativa privada, né? Como se você usou assim, né? A iniciativa privada não tem estabilidade e portanto, isso seria um pró para a melhoria da qualidade do serviço que ela oferta. Não disse isso. Certo, mas o argumento central é o funcionário público, o serviço público não tem qualidade porque tem a estabilidade. Não, também não disse isso. Certo, então eu disse que é um dos elementos. Certo, é um dos elementos, perfeito. Não é fatal. Então vamos acabar Resolvi a estabilidade e melhorou o serviço automaticamente, então não é qual fatal. Que é o objetivo? Por que você tá propondo algo que piora as condições de trabalho do servidor público? Por que piora? O bom servidor vai ser premiado, o mau servidor ou vai ser demitido ou vai ser... Mas você está tirando uma vantagem que ele tem. Pois é. Perfeito. Ele não tem que ter essa vantagem. Perfeito. O cidadão que tem que analisar a qualidade do atendimento, porque hoje a estabilidade para servidores que não são de fiscalização e controle não é uma blindagem contra um político que está sendo fiscalizado, é uma blindagem contra o cidadão que está sendo mal atendido. Então você está fazendo um argumento da qualidade. Sim, mas eu não estou dizendo que é único e exclusivo. Não necessariamente você... Bom, vamos me eliminar.
Voltaram. Ué, mas calma, mas nem terminaram de levantar tudo? Já deu 10? Já deu. Pô, caralho, tem gente nova ainda. Boa tarde, deputado. Então, num país onde eu ouço geralmente uma frase bem comum sendo dita, né? Principalmente referente aos políticos eleitos, né? De que, eu pago o seu salário, então você tem que fazer tudo o que eu quero. Mas os políticos, pelo menos, eles têm a polícia legislativa, acredito, o que seria difícil com funcionários públicos no dia a dia. Eles podem sofrer coerção de pessoas mal intencionadas e também um problema que eu vejo quando tem avaliação, na sua proposta de avaliação, né? Muitas vezes o servidor pode ser julgado não pelo próprio serviço que ele está prestando, e sim pelos limites que a lei impõe ao serviço dele. Então, se o serviço foi desenhado de uma maneira que não atenda ao cidadão, ele pode jogar essa culpa no servidor e querer descontar a frustração que ele tem do Estado no servidor. Quem? O cidadão ou o político que administra? O cidadão. Não, mas vamos lá. Ter estabilidade ou não ter estabilidade não muda em nada o assédio que o servidor sofre. Hoje, vários servidores da saúde têm estabilidade e são esculachados pela população, muitas vezes injustamente, porque a culpa, por exemplo, na atenção primária é do político, é da gestão. E o servidor com estabilidade continua sofrendo. Assim, a esculhambação ilegal que um servidor sofre não tem nenhum